Boa tarde, está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. No início da tarde desta quarta-feira, os líderes de partido se reuniram com o presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani. Os deputados decidiram fazer um manifesto de apoio à decisão judicial que foi concedida à Defensoria Pública do Estado em favor do pagamento de aposentados e pensionistas. Essa decisão judicial define que o Estado deveria pagar o salário dos aposentados e pensionistas até às 3h30 da tarde de hoje. Se isso não for feito, vai ser feito um congelamento dos bens do Estado, um arresto de bens, é assim chamado, para que esse pagamento seja feito. Nós vamos agora ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que conversa com o deputado Luiz Paulo sobre esse assunto. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Natália. Eu vou conversar agora com o deputado Luiz Paulo, que participou dessa reunião de líderes e também levou esse manifesto ao Tribunal de Justiça pedindo a manutenção da decisão da Defensoria Pública. Deputado, como foi a entrega desse manifesto? Qual a expectativa que se pode ter em relação a esse documento? Nós tivemos uma reunião de colégio de líderes e tiramos um documento assinado por todos os líderes, mas a primeira assinatura do presidente Jorge Pisciani, encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça. Uma comissão foi lá, entregamos ao documento, fomos bem recebidos pelo presidente do TJ e eu gostaria de ler só o fecho. Com absoluto respeito à independência e harmonia entre os poderes, a Alerj externa seu apoio irrestrito à demanda proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e à acertada decisão judicial, reiterando seu compromisso de envidar esforços na construção de uma sociedade livre, justa e solidária e na promoção do bem de todos, etc, etc. Quer dizer, a Assembleia Legislativa encaminhou ao presidente do tribunal de forma cordata, respeitosa, respeitando a harmonia e a independência dos poderes, que ela concorda em gênero, número e grau com a representação feita pela Defensoria e principalmente pelo juiz de primeira instância, que acatou e deu liminar contra o decreto e ainda mais, disse que se não for cumprido em 24 horas o pagamento dos aposentados e pensionistas, que vence hoje às 3h30 da tarde, poderá fazer arresto de bens, isto é, pegar todo o dinheiro que venha para a conta do Estado e depositar numa conta judicial até que empate com a dívida com os aposentados e pensionistas. Deputado, e o governo alega que não existe o dinheiro para pagar esses aposentados e pensionistas, então o senhor acredita que o mais provável é que aconteça esse arresto de bens? É o mais provável que sim. Ele não existe hoje, mas na medida que for entrando as alíquotas de pagamento de ICMS, vai acumulando até chegar à casa dos 650 milhões para zerar essa conta. Obrigada, deputado. É isso, Natália, voltamos com você. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Nosso convidado de hoje aqui na bancada é o deputado Flávio Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Agradeço o convite aí de participar do programa. Espero esclarecer aos nossos telespectadores mais um projeto de lei que será apreciado aqui por esse plenário. Como o senhor disse, deputado, daqui a pouquinho vai ser votado aqui no plenário um projeto do senhor que trata da questão dos concursos públicos, né, deputado? E mais especificamente dos testes psicotécnicos que podem vir a ter nesses concursos, né, deputado? Eu não conheço um concurso público no Rio de Janeiro, no Brasil, que não tenha algum tipo de problema em alguma fase da sua transcorrência, né? E uma coisa que sempre é muito sensível em todos os concursos, reclamações dos candidatos, é a falta de transparência. Então, o que esse projeto busca é exatamente isso, dar mais transparência a todas as etapas do certame. Então, por exemplo, há algumas etapas que até na cabeça, né, do leigo são etapas muito subjetivas. Né? Por exemplo, não é que na verdade não são. Por exemplo, o exame psicotécnico. Né? O psicólogo tem ali, ele estuda para isso as técnicas para tentar apontar traços da personalidade de uma pessoa que sejam incompatíveis com a função a qual ela está concorrendo. Então, né, no exame psicotécnico é preciso identificar se um policial militar, por exemplo, ele tem aquela aptidão
né, para não, de repente, não reagir tão rápido a alguma provocação, nem demorar muito para reagir a algo que poderia custar, por exemplo, a sua vida. Mas isso tudo há técnicas, né, de se medir, e o projeto diz exatamente o seguinte: olha, se a pessoa for reprovada no exame psicológico, por exemplo, ok, mas é preciso que haja uma indicação por escrito de qual é a vinculação, qual é o traço dessa pessoa que o torna incompatível com a função que ela está pleiteando. Então esse é um anseio de muitos candidatos. E uma coisa similar acontece nas chamadas pesquisas sociais, que é muito importante também, né? Por exemplo, dar um exemplo, né? Mais uma vez, eu vou pegar a Polícia Militar. Uma pessoa que está fazendo prova para ser soldado da PM, ele passa lá em todas as etapas, aí chega na última etapa, é a pesquisa social. O que é isso? A banca manda pessoas para conversar com o vizinho dele, conversar com o parente dele, para saber se ele tem algum comportamento que é incompatível com a função de ser policial, se anda com pessoas que usam drogas, por exemplo, se tem no seu laço familiar ali pessoas muito próximas que praticam alguma atividade criminosa. Então, assim, se um candidato vier a ser eliminado em função dessa pesquisa social, é um direito dele saber o porquê, até para que ele possa, se for o caso, buscar os seus direitos na justiça. Então, o projeto ele foi construído com base em muitas reclamações que eu ouço sobre acontecimentos durante um concurso público. Eu tenho certeza que qualquer coisa que vá na busca da transparência será muito bem aceita e aprovada aqui pelo plenário por unanimidade. Deputado, nós vamos voltar a essa questão das denúncias que o senhor viu e das reclamações, mas agora a gente volta ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que conversa com outro deputado que tem projeto na ordem do dia. Com você, Natália. Natália, um projeto que está em discussão hoje na ordem do dia, ele está em discussão única, é o dos deputados Samuel Malafaia, Jorge Pisciani e Dionísio Lins. Esse projeto determina que o Corpo de Bombeiros leve as pessoas acidentadas para os hospitais conveniados ao plano de saúde dessas pessoas. Vamos conversar agora com o deputado Dionísio Lins, um dos autores desse projeto. Deputado, por que é preciso fazer essa determinação? A gente sabe que hoje o Corpo de Bombeiros leva as pessoas para as emergências públicas, né, para fazer esse primeiro atendimento. Na verdade, o que nós queremos é tirar essa demanda das mãos do hospital público, porque o cidadão tem um plano de saúde, sofre um acidente. É natural ele chegar, solicitar a ambulância e vai lá a ambulância do Corpo de Bombeiros e o leva direto para aquele plano, para aquele hospital conveniado. Então, você consegue desobstruir o hospital público. Eu acho que isso tem uma natureza muito importante, porque você ajuda o acidentado, porque vai direto para o segmento do plano de saúde que ele tem, que contempla ele escolhe o hospital que quer e vai. E nós vamos deixar com isso de levar um acidentado para o hospital público, tirando vaga do menos favorecido, das pessoas que precisam serem atendidas, evitando com isso o uso de maca, o uso de vaga, porque afinal de contas, se a pessoa paga o plano de saúde, tem o direito, mas a legislação não amplia esse direito no uso do Corpo de Bombeiro. E é isso que nós estamos fazendo, autorizando para que possa o Corpo de Bombeiro, quando salvar a pessoa no acidente, também levá-lo, removê-lo até o hospital que o paciente solicitar ou o parente, que ele tenha o devido interesse favorável do plano de saúde. E porque também esse projeto pode agilizar a vida dessas pessoas acidentadas, porque elas vão muitas vezes para o hospital público e depois têm que solicitar a transferência para o tratamento no hospital particular. Você falou muito bem, não é? Porque, na verdade, a pessoa que tem o plano de saúde, ele tem determinados direitos e o hospital da rede já mais, articulado para o atender. Quando chega no hospital público, ele pode ter um constrangimento, porque dali ele tem que pedir uma remoção. E aí a remoção, como você disse, tem que ser por ambulância particular. Quer dizer, você criou uma burocracia que pode criar constrangimento na pessoa que precisa da atenção médica naquele momento. Então eu acho que o Corpo de Bombeiro, podendo fazer isso, vai ajudar e muito a acabar com a demanda hospitalar que nós precisamos para a população. Obrigada, deputado.
Esse projeto está em discussão única, Natália, ele pode receber emendas, caso não receba, e sendo aprovado, ele já segue para a sanção ou veto do governador. Voltamos com você, Natália. Obrigada, Natália, mais uma vez pelas suas informações. Deputado, antes de interromper aqui a nossa conversa, o senhor estava falando que esse projeto foi baseado em diversas reclamações que o senhor já recebeu por causa de concursos públicos que foram realizados no Estado, né, deputado? Muita gente reclama que, por exemplo, passou em todas as etapas do concurso, foi aprovado em todas as etapas, e chega nessa fase, que normalmente é a última, o candidato acaba sendo reprovado, muitas vezes já até abandonou o emprego, achando que estaria com cargo no serviço público, né, deputado? É uma questão que acontece com frequência também. E aí nós estamos falando de um direito de alguém, de um indivíduo que já é servidor público. Então ele exerce uma função, por exemplo, em algum outro órgão, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, faz prova para o serviço público em outra esfera e durante eu digo o seguinte, às vezes não é nem reprovado. Muitas vezes a pessoa descobre que ao longo do curso não era aquilo que ele imaginava, naquilo que ele imaginava que ele iria trabalhar. Então descobre, não, eu não estou mais disposto a correr esse risco. Então acontece alguma coisa ao longo desse lapso temporal que o faz escolher outra prioridade para a sua vida, que não mais se dedicar àquela carreira no serviço público. Ele já abdicou daquele cargo público que ele tinha antes de começar esse curso de formação. Mas só que isso, como eu falei, como por ser um direito que estamos discutindo, de alguém que já é servidor público, a Constituição, infelizmente, veda que o Legislativo dê início a um processo, a um projeto de lei, por exemplo, tratando desse tema. Teria que ser algo partindo do Poder Executivo para que fosse apreciado aqui por essa casa. Mas eu acho que é completamente razoável que as pessoas que já têm um cargo público e estão em fase de exame para ver se vão ingressar numa nova carreira, tenham essa alternativa, essa possibilidade de retornarem ao cargo original, seja por qual motivo for, mas é preciso haver sim essa tolerância, porque na nossa vida às vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente se planeja para que aconteça de um jeito e chega no dia seguinte não é aquilo que a gente estava pensando. Então também é razoável que ao longo de um curso a pessoa não quer mais, se a pessoa é reprovada, ou até mesmo se a pessoa descobre que não era aquilo que ela queria para a vida dela, nada mais razoável que ela retorne ao seu cargo público original. Vamos fazer a sugestão ao Poder Executivo por intermédio de uma indicação legislativa assim. Deputado, é importante a gente esclarecer quem está assistindo a gente, que esse projeto está em primeira discussão. O que quer dizer isso? Mesmo que ele seja aprovado hoje, ele não está valendo ainda, né? Isso, é um processo, o nosso regimento interno, a nossa Constituição Estadual, ela estabelece um rito dentro do Poder Legislativo para que as matérias sejam realmente discutidas, aprimoradas antes de se tornarem lei. Então, como ele está na chamada primeira discussão, ele está na pauta, ele pode receber emendas. Parlamentares que queiram melhorar o projeto ou que não concordem com algum item do projeto, apresentam emendas. Esse projeto ele sai de pauta e ele volta para ser analisado juntamente com essas emendas. Então, é um processo que às vezes é demorado, mas é um processo necessário para que não tenhamos leis em vigor que não representem aquilo que realmente a sociedade quer. E nós aqui, como representantes da sociedade, representantes até de segmentos específicos da sociedade, temos que ter essa responsabilidade de debater e discutir para aprimorar antes que alguma letra legal venha a vigir valendo como direito e garantias para todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Deputado, é importante a gente lembrar que transparência nunca é demais, E esse projeto quer simplesmente isso, transparência não só dos editais, mas como todas as etapas do concurso, Sim, é por isso que eu tenho a plena confiança de que ele vai ser aprovado por unanimidade. Ninguém é contra essa transparência, porque eu acho que é o seguinte, a transparência ela é uma via de mão dupla, tanto para o Estado mostrar para esse indivíduo que está entrando para o serviço público como o Estado trata essa pessoa no tocante aos seus direitos. Respeita o devido processo legal, observa a Constituição e não age de uma forma autoritária, atropelando os direitos. Então esse é o primeiro contato que pode causar até decepção de algumas pessoas com o ingresso
no serviço público. E, por outro lado, uma garantia àqueles que vão fazer um exame físico, um exame psicológico ou ser submetidos a uma pesquisa social, de que ele não vai ser prejudicado por uma situação que ele tem certeza que ele não deveria ter sido eliminado. Então ele tem agora uma lei, ele terá uma lei para recorrer e garantir o seu direito, seja na via administrativa ou depois na via judicial. Deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Alerj. Eu que agradeço. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da Alerj, segunda edição. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.